Porque, assim, na história, existe alguma motivação para toda essa perseguição do povo judeu ao longo da história da humanidade, cara? Acho que assim, o racismo é inerente, como eu falei aqui a última vez, infelizmente, de educação, de história que aconteceu na humanidade. Assim, a gente teve, durante os últimos 3.000 anos, 4.000 anos, a gente poderia voltar um pouco menos de tempo, voltar a 1.000 anos. A gente teve muita morte, perseguição, preconceito, onde as pessoas segregavam e se limitavam a viver entre os seus. Os judeus, como eles depois da diáspora, né, os judeus saem da terra de Israel, vão para vários lugares. Os judeus eram diferentes do... Eles mantinham suas próprias tradições. Exato, mas isso chamava atenção, porque você não tem como esconder. A gente não está em 2022, onde você faz isso na tua casa, mas fora ninguém sabe quem você é. Não, existia um monte de regras, né, alimentícias, religiosas, de bebida, de vestimentos, de rezas. E naquela época as pessoas eram mais religiosas que hoje em dia, então você misturava as pessoas e as pessoas viam que as pessoas eram diferentes. Não só isso, tem uma questão, acho que Amos Oz, que é um escritor israelense, ele fala das palavras, que os judeus têm uma questão com as palavras. Eu acho que, como tem a primeira comunhão judaica, que é o fato de você fazer aquela reza com 13 anos, que é o Bar Mitzvah, você precisa saber ler a Torá, a Bíblia. Então, você ia lá, o teu pai, o teu tio ia lá com você, o teu irmão mais velho, quando você era pequeno, te ensinava as letras, te ensinava a ler. Só que a gente está falando de uma época que ninguém sabia ler e escrever, né? Porque há 500 anos atrás, antes, em 1400 e alguma coisa, teve a Revolução da Prensa, né? Que começou a fazer jornal e tal, não sei o quê. Então, a galera começou a saber ler e escrever. Isso é uma das coisas que revolucionou a Europa e fez a Europa sair da Idade Média para a Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais. Mas, agora, enquanto a gente estava na Idade Média, a Europa se matando em guerras, onde só a nobreza e a realeza sabia ler e escrever ou tinha recursos, você tinha algumas comunidades, entre elas a comunidade judaica, os judeus que moravam nessas regiões, que sabiam ler e escrever, ou sabiam ler pelo menos. Então isso talvez destoava. Isso é uma teoria minha, né? Tá. Isso destoava não para bem nem para mal, mas destoava uma diferença. Né? Tá. Nem bom e nem ruim. Ele é diferente. Esse cara que sabe ler, que esquisito. Mais ou menos isso. Entendi. E isso acabava trazendo, não sei, preconceito. Então, os judeus, como eu falei aqui, eles eram o rabino Jonathan Sacks, que já faleceu, que era rabino-chefe da Inglaterra. Ele falava, os judeus eram odiados por causa da sua religião. Ao longo da Idade Média, falavam que os judeus traziam a peste, os judeus, enfim, inventavam, traziam doenças, tinha coisa relacionadas às bruxas também numa época e tudo mais. Depois a gente está falando de uma idade, de uma época de teoria de conspiração. Problemas sociais que acarretavam em fome e problemas políticos, os governos precisavam encontrar um bode expiatório. No fim do século XIX, a Rússia czarista encontrou o bode expiatório nos judeus, e aí teve lá os protocolos do Sábio de Sion, que é um documento extremamente antissemita, onde se cria toda essa imagem de um judeu poderoso, o judeu é dono disso, o judeu é naquilo, é tudo mentira. Se você for ver em números, não é real. A comunidade judaica é minúscula perto das outras populações, então não faz sentido. E aí começa, né, uma perseguição aos judeus na Rússia czarista, na época, no Império lá, que existia antes da União Soviética. E muitos judeus foram perseguidos e mortos nos pogroms, que é o chamado de perseguição aos judeus naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, Saul Elfman, que já faleceu, fugiu da Rússia com os pais, em 1900 e bolinha, para a Argentina, por causa disso. E parte dessas perseguições e desse documento começa a influenciar outras regiões, inclusive na Alemanha, com a depressão, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a vergonha que a Alemanha passou e tudo mais. E aí vem os nazistas, que além da perseguição às minorias, tinham uma questão racial com os judeus. Então, o nazismo não é uma opinião política, é uma opinião genocida. O nazista, ele faz parte da ideia do nazismo
O nazista... Destruir outras... Matar outras pessoas, exatamente. Não é uma ideia, não é um conceito econômico, um conceito... Ele é... Para ele existir, ele precisa matar. Matar. Não prender, matar. Eliminar. Não, eu morreria provavelmente também, né? Todos nós. Nessa sala, provavelmente todo mundo.